A paz do Senhor, uma boa noite. Nós estamos iniciando aí mais uma live, né? Vou dar aí alguns minutos para a gente poder estar se organizando. E hoje foi um dia muito bom, é um dia corrido, né? O domingo é sempre um dia corrido, mas a gente está se organizando aqui. Você também se organiza aí. Hoje nós vamos estudar juntos Jó, capítulo 28. Né? Então, vou dar alguns minutos para você compartilhar. Você compartilha aí nos grupos, né? Você compartilha no seu status, você compartilha com os seus amigos, para que você possa hoje estar recebendo aí uma palavra maravilhosa, né? Juntos estudando Jó, capítulo 28. Nós somos a Escola Bíblica Casa de Zadok, né? Se você chegou até aqui agora, nós somos uma escola bíblica totalmente gratuita, tá? Então, nós não cobramos nenhum valor, nós ministramos cursos, palestras, pregações, tudo, mas totalmente gratuito para mesmo edificar a sua vida e edificar aí a sua fé, tá bom? E eu vou aguardar você compartilhar com seus amigos, com a sua família, compartilhar aí nos grupos, no status. Nós fizemos o livro de Provérbios juntos, tá? Lá no YouTube, você pode pesquisar Escola Bíblica Casa de Zadok. Aí no YouTube vai ter todo o livro de Provérbios, capítulo por capítulo, a gente lendo junto com você e comentando. Também vai ter o livro de Eclesiastes, tá? O livro de Eclesiastes completo, a capítulo por capítulo comentando. E agora o livro de Jó. Hoje nós já estamos no capítulo 28 e amanhã nós teremos um capítulo especial, que é o capítulo 29, tá? O capítulo 29 tem um testemunho muito bonito, né? Juntamente com a pastora Nayara, da quebra da religiosidade, né, de tudo que Deus trabalhou na vida dela. Então nós vamos ler juntos o capítulo 29 e ela vai contar o testemunho dela a respeito dessa quebra de religiosidade. Então não perca amanhã, convide jovens, convide, né, as irmãs da sua igreja, os homens também, convide, né, todo mundo que você puder para estar amanhã aqui junto conosco no capítulo 29. É importante, caso você queira tirar alguma dúvida, você pode mandar um WhatsApp pra gente, você pode perguntar, você pode sugerir temas, você pode estar aqui com a gente também aí, para que Deus possa te abençoar. Deixa eu colocar aqui. Vou colocar no Não Perturbe. Vamos lá. Separa a sua Bíblia, tá? Separa a sua Bíblia, separa aí sua caneta, o seu caderno de anotação, para você poder anotar aí os seus pensamentos, dúvidas, perguntas. Capítulo 28. O capítulo 28, irmãos, ele tem 28 versículos também, tá? Então, o capítulo de Jó, ele é o capítulo 28. Lembrando que nós passamos aí, né, pela história do teste de Jó, né, no capítulo 1, o teste de Jó no capítulo 2, que acontece a segunda vez. A gente tem todo um discurso dos amigos, 3 amigos de Jó, que são mais velhos, e eles vêm e tentam convencer Jó a se arrepender dos seus pecados. Eles colocam aquilo que eles entendem por sabedoria, aquilo que eles aprenderam com seus pais, com os mais velhos. Por isso, ler o contexto histórico desse livro de Jó, ele é muito importante para que você entenda o que está sendo falado. Né? Alguns não sabem, mas o livro de Jó, ele é o livro mais antigo, né? O primeiro livro que se tem é o livro de Jó. Então, ele vem ali muito próximo alguns acreditam, né, que Jó, ele é descendente ali de Issacar, alguns acreditam nessa linha, e ali muito próximo a Abraão, Isaac e Jacó, então ele seria descendente dos filhos de Jacó. Então, ele aprende, né, ali com os pais, com os antepassados, um Deus, né, um Deus que vem, que é muito poderoso, né, que não odeia a injustiça, odeia a maldade, um Deus que perdoa pecados através do holocausto, que ele recebe, né, o sacrifício de cordeiro, o holocausto, para que você possa ser perdoado dos seus pecados. E ele entende que ter uma vida justa, uma vida reta, né,
tem automaticamente uma vida abençoada por Deus. Então Jó, ele vem quebrar esse raciocínio, né, até então muito forte na cultura e na história, de que quem era muito próspero, quem era abençoado, quem tinha muitos filhos, automaticamente estava sendo abençoado por Deus. Então quem perdesse a sua riqueza, quem passasse por doenças, quem passasse por coisas ruins, aí talvez, né, eles acreditavam que seria a mão de Deus. Então os amigos de Jó, eles falam isso muitas das vezes pro Jó. Falam, Jó, você tem que se arrepender, você cometeu algum pecado, você roubou de alguém, você fez alguma coisa muito ruim, porque senão você não estaria passando por isso. E Jó, muitas das vezes, né, nos outros capítulos que nós vemos, ele fica indignado, ele manda os amigos calarem a boca, ele fica aflito. Ali no início, nos primeiros anos, né, ele fala, olha, Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o Senhor. Ele tá muito forte ainda, né? Mas acredita-se que esse livro de Jó, ele acontece muitos anos, muito passar de anos. Então, conforme o tempo vai passando, Jó ele vai se afligindo. Mas qual é o medo que Jó fala? Jó fala, olha, eu tenho medo de morrer e não ver Deus, né? Eu preciso saber se ele tá comigo, porque ele virou as costas para mim, eu não consigo ver, eu não consigo falar com ele, eu não sei aonde encontrá-lo, né? O livro, ele conta que nas épocas boas, né, Jó perguntava as coisas para Deus e Deus respondia. Então Jó tinha um relacionamento com Deus. E quando esse relacionamento ele para, aí Jó ele vai se afligindo porque ele vai começando a ficar doente. Ele conta que ele fica só a pele e o osso. Ele conta que ele perde os dentes. Ele conta que o mau cheiro dele é muito forte, que a esposa não suporta, que os servos não reconhecem mais ele como patrão. Por quê? Porque acha que aquele é o fim dele, que ainda acabou. E ele mesmo fala, olha, creio eu que é o meu fim, mas eu creio que se Deus, né, deixar eu definhar, ele pode me trazer de volta se ele quiser, mas eu preciso saber, né, que eu fiz contra ele para ele estar pesando a mão contra mim. E quando chega nesse capítulo, que é o capítulo 28, já encerrou a fala desses três amigos, que são os mais velhos, né, na cultura, no contexto, os amigos mais velhos, eles têm o direito de fala, e aí Jó, ele vai passar ainda o capítulo 28, 29, o 30 e, se eu não me engano, o 31. Aí no 32 é que vai começar as falas de um amigo mais moço. Então ele tem 28, 29, 30 e 31. Nós ainda temos 4 capítulos que Jó ele vai ter uma fala muito extensa, né? Parece ser um último desabafo dele, né? Tudo que ele precisava falar, tudo que ele queria falar, tudo que ele podia falar, ele desabafa nesses 6 capítulos que antes da fala de Eliú. E aí, esse capítulo 28 em particular, em algumas bíblias, você vai ver aí, né, o título falando a respeito da sabedoria, a respeito do valor da sabedoria, a respeito do temor do Senhor. E eu acho muito bonito como a Bíblia se comunica, porque nessa parte especificamente, ele vai ter uma fala muito parecida, né, aí para quem esteve aqui conosco no livro de Eclesiastes e no livro de Provérbios, você vai ver a respeito de falar de sabedoria, de falar do temor do Senhor, mas Salomão vem com essa sabedoria vinda da parte de Deus, muito tempo depois. Então você vê uma sabedoria ali de Jó, do relacionamento que ele tinha com Deus, muito parecida, né, com o relacionamento que Salomão vai ter. Então a gente chama isso, né, normalmente nós acreditamos no Espírito Santo, que o Espírito de Deus ele comunica. Então você vai ver aqueles homens e mulheres que têm o Espírito de Deus, eles têm um pensamento muito próximo, né? Paulo já falava, olha, eu imito Cristo. Então, sejam meus imitadores, porque nós vamos transformar nossa mente, a gente vai pensar muito parecido. Por quê? Porque o Espírito de Deus está sobre nós. Então, a nossa mente fica parecida ali com a mente de Deus. A gente começa a ser transformado. Ao momento que você vai se aproximando de Deus, você vai se aprofundando na palavra, você acaba sendo transformado pela palavra. E aí você começa a ter discursos muito parecidos, né, com homens e mulheres de Deus que estão cheios do Espírito Santo. Então, eu vou ler junto com vocês do 1 até o 5, tá? Pra gente ir devagarzinho nesse capítulo. Então, esse capítulo 28. Na verdade, a prata tem as suas minas, e o ouro que se refina tem o seu lugar.
O ferro é tirado da terra e da pedra se funde o cobre. Os homens põem termo à escuridão e até os últimos confins procuram as pedras ocultas, nas trevas e na densa escuridão. Abrem entrada para minas, longe da habitação dos homens. São esquecidos pelos que passam por cima, e assim longe de todos, dependurados em cordas, balançam de um lado para o outro. Da terra procede o alimento, mas embaixo ela é revolvida como que pelo fogo. Então ele começa a descrever, nós vamos aqui até o versículo 11, né, essa parte, é um tema falando assim, ó, os seus olhos veem o que há de precioso. Então ele vem descrevendo assim, o que o homem acha de precioso, né, de ouro, de prata, como que o homem vai ali cavar os tesouros da terra, como que vem, eles acreditam, né, que no centro da terra tem o seu fogo, né, tem as larvas, tem esqueci agora o nome, vulcão, tem as cavernas, né, que tira o ouro, tira diamantes, cava as coisas. Então, ele vai descrever muitas coisas que são preciosas para o homem, que são ouro para o homem, que aparentemente o homem vai juntar na terra. Aí ele cita aqui o ferro, né, para antigamente, irmãos, aí é onde a gente tem que ter muito esse estudo, né, da parte do contexto, da parte histórica, porque aqui ele está descrevendo aquilo que na época se valia muito. Então ele não vai falar real, ele não vai falar dinheiro, ele não vai falar dólar, ele não vai falar Bitcoin, ele vai falar o que na época se tem conhecimento de valioso, né? Então ele vai comparar as pedras preciosas, ele vai comparar a questão de terra, de ferro, de tudo isso. Como também lá na frente, nós vamos ver um discurso, né, onde Deus cita os monstros da terra, né, que eles acreditavam em monstros dos mares, vai citar as estrelas, vai citar o universo. Então é um diálogo onde ele vai comparar as coisas que o homem conhece. Ele não vai fantasiar, ele vai comparar aquilo que é valioso para o homem. Então ele continua assim no versículo 6. Nas suas pedras se encontra safira e a pó que contém ouro. Essa vereda a ave de rapina ignora e os olhos do falcão nunca viram. Feras majestosas nunca pisaram essa vereda e nenhum leão passou por ali. O homem estende a sua mão contra o rochedo e revolve os montes desde as suas raízes. Abre os canais nas pedras e os seus olhos veem tudo o que há de mais precioso. Tapa os veios de água e nenhuma gota sai deles e traz à luz o que estava escondido. Então ele traz o comparativo, né, daquilo que o homem julga muito precioso, daquilo que o homem consegue trazer, né, e juntar de muito precioso. Ele consegue mudar os rios, né, o percurso dos rios, né, quem já trabalhou em mina de rio, né, sabe que eles tiravam o percurso do rio para ter acesso ali à base, né, e peneirar o ouro. Eles fazem essas escavações para poder peneirar, para poder tirar pedras preciosas, ouro. Então ele vem citando aquilo que o homem faz para achar aquilo que para ele é valioso. E aí eu acho interessante que ele vai falando, né, o discurso, versículo 12, mas onde se achará a sabedoria? Aí ele começa, para vocês conseguem encontrar, né, vocês conseguem procurar minas, você consegue refinar o ouro, você consegue tirar o ferro da terra, você consegue pegar a pedra e fundir no cobre, você consegue pegar os rios e mudar, né, de locais, nos lugares mais escuros, você acha lá nos confins pedras ocultas, né, você abre entradas de mina para você poder achar diamantes preciosos, para você achar pedras preciosas, e ali da terra, né, ali embaixo da terra você acha aquilo que se encontra, safira, pó de ouro, e as aves, né, o falcão e as aves, elas não conseguem ter acesso a isso. É só o homem que vai escavando, o homem estende a sua mão e consegue achar aquilo ali. E aí ele começa no versículo 12 falando que o homem não consegue achar. Ele fala, mas onde se achará a sabedoria? E aí ele continua indagando, em que lugar estará o entendimento? O ser humano não conhece o valor da sabedoria e ela não se encontra na terra dos viventes. Então esse é um raciocínio de Jó
Muito interessante, irmãos, porque nós estamos aqui lendo juntos, né, Jó capítulo 28, né? Se você tem uma Bíblia aí próxima a você, você pode ler comigo Jó capítulo 28. E aí ele vai falar, olha, mas a sabedoria, o entendimento, você não consegue achar. Onde você vai procurar? O homem, ele não tem acesso nessa sabedoria. Ela vem da parte de Deus, a verdadeira sabedoria, o verdadeiro entendimento. Ele vem da parte de Deus. E aí ele continua, o ser humano não conhece, versículo 13, o ser humano não conhece o valor da sabedoria. Ela não se encontra na terra dos viventes. Versículo 14, o abismo diz, ela não está aqui comigo. E o mar também diz, ele não está aqui comigo, a sabedoria. Versículo 15, não se compra a sabedoria com ouro fino. E ela também não pode ser paga com prata. O seu valor não pode ser avaliado pelo ouro de Ofir, nem pelo precioso ônix, nem pela safira. Versículo 17. O ouro não se iguala a ela, nem o cristal. Não se pode trocá-la por joias ou ouro fino. Ela faz esquecer o coral e o cristal. O preço da sabedoria é maior que o das pérolas. O topázio da Etiópia não se compara com ela. Não se compra a sabedoria nem com ouro puro. E aí eu acho interessante, irmãos, por quê? A gente pega todo o contexto, né? Não leia nenhum livro da Bíblia, você leia versículos isolados. Você lê pelo menos, no mínimo, 1 ou 2 capítulos antes e 1 ou 2 capítulos depois, se possível. Para você entender o que está acontecendo naquele contexto, naquela hora. Então aqui, os amigos de Jó, eles bateram muito na situação de falar que Jó não queria ouvir eles, que Jó não tinha sabedoria, que Jó não tinha entendimento, porque Jó não estava se comportando como um ímpio, como um perverso, não estava dando braço a torcer para poder admitir os erros dele, e que isso era, né, de certa forma, burrice dele, né, falta de sabedoria dele, de entendimento. Então, no discurso dele, principalmente esse último, que é o mais longo, ele vai desabafar ali, ele vai falar, olha, vocês têm que entender que o ouro, a prata, o dinheiro, tudo que vocês dão valor, tudo que o homem pode conseguir, ele não consegue trocar isso por sabedoria, por entendimento. Ele não consegue, não se compra essa sabedoria, esse entendimento. Por quê? Porque ele está tentando falar, olha, eu estou tendo, né? Ele se julga um homem sábio. Jó, ele está tentando falar assim, olha, eu estou tentando ser sábio, ter a sabedoria da parte de Deus. Por quê? Porque se ele perde essa sabedoria da parte de Deus e ele começa a falar contra Deus, ele sabe que não vai dar certo. Ele deixa bem claro, aí nós vamos ver nos versículos mais adiante, que ele teme muito ao Senhor, ele tem medo. Assim, um medo no sentido de respeito, porque ele tem um relacionamento com Deus, então ele tem esse respeito, esse temor, e ele sabe que existe um limite. Olha, existe um limite, né? Existe um limite na sabedoria que vinda da parte de Deus, no entendimento vindo da parte de Deus, que a gente não tem como comprar, a gente não tem como procurar, a gente não tem como trocar por ouro, por prata. Então, somente o Senhor dá essa sabedoria, dá a gente entender as coisas. E ele se julga, né, muitas das vezes, irmãos, que ele não tem a capacidade, o entendimento de saber ou de entender por que Deus está fazendo aquilo. Que se não for Deus que quer revelar, se não for Deus que quiser falar por que ele está fazendo, não tem como se saber. Né? Nós falamos muito isso ontem. Não tem como, nessa época, nesse contexto, nós estamos ainda no Antigo Testamento. Então, não se tinha um caminho, não se tinha uma maneira de se achegar a Deus. Não tinha-se Jesus ainda, não tinha-se esse contato com o Espírito Santo. Então, era o homem se via aqui, né? O homem, Deus muito distante. Esse caminho que é Jesus, ele não tinha como ser feito. Então, Jó lhe fala, olha, se não tiver sabedoria, se não tiver entendimento da parte do Senhor, não tem como achar. Não tem como achar para vender, não tem como trocar. Se você for procurar no abismo, se você for procurar no mar, se você for procurar na terra, você não vai conseguir achar. Por quê? Porque somente quando Deus quer se revelar, né, se dar para alguém a sabedoria, o entendimento do que ele está fazendo, aí sim nós conseguimos entender ou saber algo. Mas se ele não quiser que não saiba, não tem como a gente alcançar.
E aí ele vai continuar, versículo 20. Mas de onde vem a sabedoria? Em que lugar estará o entendimento? Né? De novo ele questiona. Está encoberta aos olhos de todos os seres vivos e oculta às aves do céu. O abismo e a morte dizem, ouvimos com os nossos ouvidos a sua fama. Deus lhe entende o caminho, e ele é quem sabe o seu lugar, porque o seu olhar alcança as extremidades da terra. Ele vê tudo que há debaixo dos céus. Quando Deus regulou o peso do vento e fixou a medida das águas, quando determinou leis para a chuva e caminham para o relâmpago dos trovões, então ele viu a sabedoria e a manifestou, estabeleceu-a e também examinou. E disse ao ser humano, eis que o temor do Senhor é a sabedoria, e afastar-se do mal é o entendimento. E aí eu destaco, né, que ele vai falar aqui para mim, para você, olha, Deus, ele teve uma sabedoria infinita, por quê? Porque só ele sabe a medida das águas, só ele para a chuva, só ele faz o sol, né? A gente tem aqui nos próximos discursos, quando Deus vai falar com Jó, ele fala muito isso, né? Aonde você estava quando eu criei tudo, aonde você estava quando eu fiz as estrelas, aonde você estava, mas Jó, ele já tem essa certeza, né, de que temer ao Senhor é o princípio de toda sabedoria. Temer ao Senhor e afastar-se do mal é o entendimento. E aí, hoje, fica muito claro para mim e para você, principalmente nós, que Jó reafirma Eclesiastes, né? E isso é muito bonito. Fica muito claro para mim e para você que esse temor do Senhor, lembrando, não é um temor de você ter medo do Senhor, é você ter respeito, né? Saber que Ele é o Criador de todas as coisas, saber que sem os limites que Ele põe, eu e você não tem como. Eu e você não tem como fazer nada, eu e você não tem como dar vida a ninguém, eu e você não tem como curar ninguém, eu e você não tem como trazer uma pessoa da morte à vida. Então, ele fala, olha, se você se afastar do mal, você está tendo entendimento. Se você temer ao Senhor, você está tendo sabedoria. E aí eu destaco isso, né? A pastora Nara comentou aí para nós. É muito bonito quanto o Espírito Santo comunica. A gente vai ver o mesmo discurso lá em Salomão, muito tempo depois. Um homem, que segundo a Bíblia, né? Você que não conheceu a história ainda de Salomão, ele pede, né, Deus dá a oportunidade dele pedir o que ele quiser para Deus. E aí ele pede para Deus que Deus dê sabedoria. E a Bíblia fala que não houve homem assim tão sábio, né, como Salomão foi sábio, que foi uma sabedoria assim diferenciada da parte do Senhor, dada para ele, até porque ele ia precisar para fazer o templo, a casa do Senhor, para cumprir as promessas, né, feitas para Davi. E aí ele fala o mesmo discurso, né? Eles não se conhecem, mas ele confirma o mesmo discurso de Salomão. E aí, esse capítulo, ele é um capítulo muito singelo, né? Para mim, para você, mas ele é um capítulo também muito profundo, né? Eu quero levantar aqui para você essa reflexão. Será que eu e você estamos nos lembrando, né, do que é temer ao Senhor? Será que eu e você já estudamos, né, profundamente, já procuramos entender, né, perguntar para Deus o que é temer ao Senhor? Porque talvez você foi ensinado que temer ao Senhor é você não gritar dentro da igreja, é você não falar, né? É você se comportar, você se vestir adequadamente para estar na casa do Senhor, né? Você ir de terno porque você teme ao Senhor, você ir com uma roupa, com uma saia, com um vestido porque você teme ao Senhor. Mas o temor do Senhor, ele vai muito mais do que aparência, do que um comportamento específico. Temer ao Senhor é você ter um comportamento por inteiro, né? Que é um íntegro, inteiro, em todos os locais que você está. Então, assim, será que você teme ao Senhor respeitando a sua esposa, o seu marido? Será que você teme ao Senhor
né, respeitando os seus filhos, cuidando dos seus filhos, cumprindo o que a Bíblia fala, porque a Bíblia coloca para os pais a responsabilidade de ensinar o caminho do Senhor. Então, a pastora Naira comentou aí, ó, as pessoas acham que temer a Deus é ter medo de pessoas de Deus. Então você acha que talvez você foi ensinado que, olha, eu temo ao Senhor, entendeu? Porque um homem, uma mulher de Deus falou e eu fiquei calado. Eu ouvi. Não, temer ao Senhor, ele começa desde a hora que você acorda, que você não levanta da cama, você não sai do seu quarto sem fazer uma oração, sem falar assim, Senhor, olha, eu entrego meu dia nas suas mãos. Pai, que esse dia seja bom. Ele pode acontecer coisas boas, ok? Ele pode acontecer coisas ruins. Mas o importante é que a tua presença não se ausente do meu dia, da minha vida. Não se afasta de mim, Senhor. Né? Deus me ajuda a me afastar das coisas ruins, né? Me afastar do mal. Ele fala, o entendimento é se afastar do mal. Então me ajuda, Senhor, me ajuda a não falar palavrão. Eu quero não mentir nunca mais. Eu não quero gritar com ninguém, né? Eu quero que as pessoas me vejam e vejam que o Senhor é bom, que o Senhor trabalha, que o Senhor muda, né? Os meus pensamentos, o meu jeito, né, às vezes rude de ser, o meu jeito às vezes de tratar mal as pessoas. Eu quero me parecer mais com Cristo. E aí nós falamos aqui nos capítulos anteriores, né? Será que você sabe as características de Deus? Será que você sabe as características do Espírito Santo? Do que é ser manso, do que é ser reto? Não é ser tapado, não é falar baixinho, não, mas é você ter paciência às vezes com a pessoa que não sabe nem o que está falando, a pessoa que não conhece a Deus, a pessoa que não conhece o Espírito Santo, a pessoa que não tem visão de Deus. E aí você tem que ter paciência com essa pessoa. Você tem que ter misericórdia, né? A Bíblia fala, olha, a mesma medida que você medir, você vai ser medido. E aí, talvez você, durante o seu dia, você não tenha esse pensamento de se afastar das coisas que te fazem mal, se afastar de brigas, né? Aqui em casa nós conversamos muito a respeito disso, eu converso muito com meus filhos. Olha, eu não quero briga dentro de casa, eu não quero palavrão, eu não quero, nada de gritaria. Tudo aquilo que entristece o Espírito Santo, ele não pode estar dentro da sua casa, ele não pode estar dentro do seu quarto, ele não pode estar dentro da sua vida. Não importa onde você está, o temor do Senhor, o princípio do temor do Senhor é saber que você está 24 horas com Cristo. Então não tem essa assim, irmã, me perdoa, entendeu? Só um minutinho que eu vou sair agora da graça, só um minutinho, né? Eu bato alguém agora, xingo, quebro tudo agora, daqui 10 minutos eu volto, né? Não é assim, não, a presença de Deus, ela não tem pausa, ela não tem jeitinho brasileiro, ela não tem, sabe? Porque a minha esposa sabe que é assim, o meu marido sabe que eu sou assim. Não, irmãos. Jesus, ele veio para transformar a nossa mente, transformar o nosso coração. Esse entendimento, né, de corpo, alma, mente, ele é a nossa alma por completo. Quando você aceita Jesus Cristo como seu Salvador, você começa a mudar isso. Você começa a entender, aí ele vai falar muito nesse capítulo a respeito disso. Nem o ouro, nem a prata, nem as pedras preciosas. Nada que o homem pode pegar, botar a mão, você vai conseguir trocar. Você vai conseguir achar para trocar pela sabedoria. E aí, eu faço essa indagação para você. Será que você está se preocupando em ter o temor do Senhor? Da mesma maneira que você está se preocupando em ter ouro, em ter prata, em ter status, em ter nome, em ser conhecido? Porque existem pessoas, irmãos, que estão perdendo os dons, estão perdendo a presença de Deus, estão perdendo a essência de Deus e não estão percebendo. Por quê? Por conta de nome, por conta de status. Isso é muito triste, né? Nós vamos ver nos próximos capítulos isso. Jó se lembrar de como ele era quando a presença do Senhor estava ali, de como ele agia, como ele era tratado quando a presença do Senhor estava ali. Será que você tá deixando, né, tá trocando por ouro, por prata, por status, por nome, a presença de Deus? Você tá esquecendo do temor do Senhor, você tá esquecendo de se afastar das coisas do mal. Às vezes você acha, é só uma música, né? Eu vou ouvir uma música porque me lembra o passado, me lembra as coisas que não fazem mais parte da minha vida.
não é só uma música, tudo aquilo que te traz lembranças da época que o inimigo estava na sua vida, aquilo que traz lembranças do que o inimigo fazia com você, isso é uma armadilha. E eu acho isso muito bonito, porque se afastar do mal, irmãos, não tem uma cartilha específica. Aí eu vou anotar aqui, entendeu? O que é o mal, e você vai se afastar das regras que eu coloquei para você. Não, se afastar do mal para cada pessoa é muito individual. Por exemplo, eu nunca usei drogas. Se afastar de drogas para mim já é algo que eu já não faço e nunca fiz. Não vai fazer diferença para mim. Mas se eu pegar uma pessoa usuária de drogas, ela precisa se afastar do mal, ela precisa correr disso. Ela não pode estar em ambientes que pessoas usam drogas, ela não pode estar em ambientes que pessoas bebem. Por quê? Porque aquilo ali traz uma lembrança maligna. Aquilo ali traz a época que o inimigo tinha elas nas mãos. Aquilo ali traz uma influência sobre essa pessoa. Então, se afastar do mal é se afastar de tudo aquilo que te afasta de Deus. Tudo aquilo que às vezes vai fazer com que precisa só um passinho. Só um passinho. Quando você vai ver, você já está no buraco. Então a sabedoria, né, o princípio da sabedoria, do temor do Senhor, né, a palavra de Deus vai dizer que nosso Deus é um Deus que ele não divide altares. Ele não é um Deus que tem como você servir ele e servir outra pessoa ao mesmo tempo. Ou você serve a um Deus ou você serve a outro. Se você servir a um, você desagrada o outro. Se você servir ao outro, você desagrada o outro. Não tem como servir os dois deuses ao mesmo tempo. Então, como que eu me afasto do mal? Tudo aquilo que eu sei que vai levar a minha alma mais próxima daquela situação, vai me trazer lembranças, vai me afastar da presença de Deus. Pode ser, por exemplo, uma roda de amigos com bebida, ou com filmes, ou com coisas que me lembram a época que eu não tinha Cristo, ou que me fazem não querer, né, reconhecer Deus como meu Senhor, me fazem ter vergonha de dizer que eu sou crente. Então, tudo isso é sabedoria. Por isso que as coisas de Deus, irmãos, não são uma cartilha assinada definitiva. Porque o inimigo ele tem as suas armadilhas muito individuais para cada um. Existem pessoas que se afastar do mal são roupas curtas. São roupas que vai fazer com que ela peque no olhar. Ela não pode estar em ambientes, muitas das vezes você é homem, você não tem domínio às vezes do seu olhar. Então você não pode estar em ambientes que você vai ficar olhando mulheres com roupa curta. Ah, mas isso é coisa de homem. Então, o inimigo se aproveita justamente disso, porque tu não está se afastando do mal. Por quê? Porque isso vai fazer com que você traia sua esposa, isso vai fazer com que você destrua seu casamento, isso vai fazer com que você destrua sua família, vai fazer com que os seus filhos tenham uma imagem ruim de você. E vai fazer com que Deus veja que você está se desviando do caminho que ele fez. Então, para mim, já não vai fazer diferença, mas para você vai fazer diferença. Então, afastar-se do mal vai variar muito de acordo com o entendimento do meu e do seu coração. Para cada um, nós temos situações que nós não suportamos. Então, existem situações, né, a Bíblia vai falar que José correu, deixa a capa para trás, deixa tudo para trás, sai correndo, entendeu? Por quê? Porque se eu sei que eu não vou suportar aquilo, se eu sei que eu não dou conta, eu não fico, eu não passo, eu não vou. Então, o princípio de temer ao Senhor, e aí fica aqui para os obreiros da casa do Senhor, estudar, você que está estudando junto conosco, estude tudo aquilo que Deus abomina, estuda aquilo que Deus gosta. Temos salvo aí a live de Provérbios lá no YouTube. Eclesiastes também muito bom para falar a respeito disso. E afaste-se do mal. Afaste-se de situações que vão fazer com que você negue a Deus, vão fazer com que você se afaste da presença do Senhor, vão fazer com que você esteja ferindo pessoas. Tome cuidado. Por quê? Porque você precisa se fortalecer em Cristo. Você não pode perder a sua alma por um instante, porque o preço pode ser alto demais. E aí ele fala, nenhum ouro, nenhuma prata tem como comprar a sabedoria vinda da parte de Deus. Tem como comprar a presença de Deus. Não tem como. É impossível. E aí, hoje eu não vou me estender muito, né? Um dia aí corrido para todo mundo. Amanhã muito trabalho. E amanhã nós estaremos na live especial, que é o capítulo 29, tá bom? Abaixe sua cabeça por um instante. Vamos orar? Senhor Deus Todo-Poderoso, Pai, muito obrigado pela Tua graça, pela Tua misericórdia e pelo Teu cuidado.
Senhor, toma nas tuas mãos cada um que chegou até aqui, Pai. Cada um, meu Deus e meu Pai, que veio estudar junto conosco esse capítulo 28. Pai, abre o nosso entendimento para que essas palavras fiquem no nosso coração. Abre, meu Deus e meu Pai, o nosso entendimento, os nossos olhos para identificar, Senhor, tudo aquilo que faz mal para a nossa alma, Pai. Tudo aquilo que nos afasta de Ti. Pai, coloque em nós o temor, Pai, para temer ao Senhor, não de ter medo, Pai, mas de respeitar, Pai, de entender que o Senhor é soberano, que a Tua presença é única, que o Senhor, meu Deus e meu Pai, está sobre todas as coisas e que nós precisamos de Ti, Pai. Sem Ti nós não somos nada, Pai. Não é o Senhor que precisa de nós, porque o Senhor continua sendo Deus, Pai. Mas nós precisamos de Ti. Precisamos, meu Deus e meu Pai, da Tua presença. Precisamos ser transformados, Pai, a nossa mente, o nosso caráter, o nosso entendimento. Porque os nossos olhos, Pai, se forem maus, todo o nosso corpo será mau. O nosso coração, se não for trocado por um coração de carne, Pai, um coração sincero diante da Tua presença, nós acabamos, meu Deus e meu Pai, nos tornando duros e sensíveis. E, Pai, a nossa falta de perdão, a nossa falta de entendimento, a nossa falta de sabedoria nos faz machucar as pessoas, Pai. Por isso, nos ajuda, nos socorre, Pai. Nos mostra as situações nos quais nós temos que nos afastar, Pai. Nós pedimos hoje, Pai, o discernimento e a sabedoria de nos afastar das coisas do mal. Pai, obrigado pela Tua graça, obrigado pela Tua misericórdia, Senhor. Toma essa semana que se inicia de cada um. Pai, toma, meu Deus e meu Pai, os nossos estudos. Que o Senhor continua, Pai, curando, libertando, transformando cada pessoa, Pai. Toma, meu Deus e meu Pai, aqueles que estão se convertendo dos seus maus caminhos. Dá força, Pai, para eles caminharem. Dá alimento, Pai. Coloca pessoas, Senhor, para ajudar eles a andarem, a caminharem. E nos ajuda, Pai, a continuar na Tua presença. Hoje, amanhã e para sempre, Pai, até que Jesus venha, nós estaremos aqui, Pai, aguardando o Senhor e crendo em Ti, em nome de Jesus. Amém? Então é isso. Um abraço para você e até amanhã.